Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para compartilhar com vocês na palavra aquilo que Deus tem colocado no meu coração e assim como tem edificado a minha vida. O desejo do meu coração quando eu fiz esse canal é que esta palavra também edifique a tua vida, é como esses vídeos têm me auxiliado, que também te auxilie da forma simples, da forma que Deus tem me usado, mas com certeza vai ser edificante para a nossa vida, amém? Porque a palavra do Senhor disse que onde houver 2 ou 3 ali reunidos, falando o nome dele, ali ele estaria. E aqui nós estamos dedicando um momento para um assunto na palavra do Senhor e com certeza vai edificar a nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Mas antes de começar aqui, eu quero agradecer a você que é inscrito no canal, que tem visto os vídeos, que tem compartilhado, deixado seus comentários aí. Deixe seus comentários aí, eu gosto de ler os comentários, alguma sugestão de alguma palavra ou algum louvor, o que estiver ao meu alcance, eu vou tentar fazer. Então que Deus possa abençoar a tua vida, você que tem acompanhado, você também que está chegando agora no canal pela primeira vez. Se você gostar do conteúdo, que você possa se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo, amém? Então que Deus possa abençoar a tua vida. Então hoje quero falar de um assunto bastante interessante, com o tema A Corrida do Cristão. Um assunto que vai falar da caminhada do cristão um pouco aqui. Então, você possa ir abrir a tua Bíblia em Filipenses capítulo 3, o versículo 12. A gente vai ler um pouco, vai comentar um pouco, para não ficar um vídeo muito extenso. Então, Filipenses capítulo 3, o verso 12. Se você puder abrir a tua Bíblia para você entender melhor, amém? Então vamos lá, o tema A Corrida do Cristão. Filipenses capítulo 3, o versículo 12. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter esta maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora, por enquanto somente até aqui. Então, a corrida do cristão. O apóstolo Paulo aqui, ele começa a falar aos seus seguidores sobre a vida cristã e ele compara uma corrida. Ele diz aqui no verso 12 assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo e o que eu quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Então aqui ele já fala como Paulo. Se a gente estudar um pouco a história de Paulo, não sei se você que está vendo, você conhece, mas que você possa se aprofundar, não vou falar muito para não ficar um vídeo extenso. Então Paulo ele se chamava Saulo e ele era um perseguidor de cristãos. Paulo ele matava os cristãos, perseguia cristão, porque ele vivia como fariseu, foi criado dentro da lei, ensinado, doutrinado, e para ele ele já estava tendo prazer em perseguir os seguidores de Cristo Jesus, já estava tendo prazer em prendê-los, em açoitá-los, em matá-los. Ele segurou a capa dos fariseus que apedrejaram o mártir Estevão, o primeiro homem a morrer por Jesus Cristo. Então esse era Saulo, mas aqui ele já está transformado em Paulo. Quando Jesus aparece para ele na estrada de Damasco e ele tem aquela visão, ele é cego, fica cego dos olhos, ele tem um encontro fenomenal com o Senhor Jesus. E aí, através desse encontro, através da cura que o Senhor Jesus derramou sobre a vida dele, através de Ananias, ali já morre Saulo e renasce Paulo. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele está ensinando seus seguidores, comparando a vida cristã com uma corrida. Uma corrida que para conseguir vencer ela é necessário abrir mão de muitas coisas.
para conseguir chegar até o final desta corrida vitorioso, é necessário abrir mão de muitas coisas. Portanto, ele diz assim no verso 12: não estou querendo dizer que eu já consegui tudo, o que eu quero dizer, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para o prêmio, pois isso já foi conquistado por Cristo Jesus. Então, o que mudou Saulo para transformar ele em Paulo foi o encontro que ele teve com o Senhor Jesus. Porque ele diz no começo desse versículo 12 que eu já fui conquistado por Cristo Jesus. Então, até ali, então, antes desse encontro, Paulo perseguia cristãos, Paulo matava cristãos, prendia cristãos e até então segurou até a capa para apedrejarem Estevão. E aí, esse era Saulo de Tarso, que tem a sua vida transformada e agora está aqui falando como um cristão e comparando a vida cristã com uma corrida. Então ele foi conquistado por Cristo Jesus para estar presente nessa corrida e jamais desistir desta corrida. Então, a vida cristã vai ter dificuldade, vai ter momentos difíceis, mas é uma corrida que nós não podemos desistir dela durante a nossa vida, se nós queremos realmente herdar o final da corrida. Um atleta, quando ele está na corrida, se ele desistir de correr antes da linha de chegada, ele não vai conseguir ganhar o prêmio. Então, o prêmio é para todos aqueles que vão permanecer correndo até o final da corrida para conquistar o prêmio. Então, no verso 3 ele diz: é claro, irmãos, que eu penso que já... Então, é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na frente. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: eu não quero dizer que eu já estou salvo, que eu já vou herdar a vida eterna. Mas ele diz aqui, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na frente. Ou em outras palavras, ele quis dizer: eu estou tentando diariamente. A vida não tem sido fácil, mas eu estou tentando permanecer nessa corrida, correndo de uma forma que eu viva na lei do Senhor, que eu viva no ensinamento de Jesus, para que assim eu alcance a linha de chegada com a vitória. Então é necessário a gente abrir mão de muitas coisas para correr esta corrida. Não adianta correr a corrida comparando aqui, estamos comparando a vida cristã com a corrida. Então o prêmio só é para aquele que chega à linha de chegada. Então a gente, para estar nessa corrida de uma forma, vamos se dizer assim, uma forma cristã, é necessário abrir mão de muitas coisas na nossa vida. É necessário abrir mão primeiramente do mundo, abrir mão do nosso eu e abrir mão de coisas que nós vamos ter que mudar. Mas não sou eu que te muda, não é algum pastor que te muda, mas o que te muda é o Espírito Santo. E Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então a gente muda aos poucos. Então Paulo estava dizendo isso em outras palavras quando ele disse: é claro, irmãos, que eu já não consegui isso ainda, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na frente. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: eu estou lutando dia após dia para conquistar esta corrida, para conquistar essa corrida como um vencedor. E assim somos nós. Então, nós não podemos desistir por aquilo que ainda nós não mudamos ainda. Uma coisa que a gente talvez quer mudar, um erro, e não consegue. Mas não é da noite para o dia, é Deus que vai trabalhar em nós. Então, Paulo estava comparando aqui a vida cristã com a corrida. Então, se você tiver dificuldades, se você tiver algo em você que deseja mudar, mas ainda não consegue, não desista. Continue nesta corrida, porque é dia após dia que o Senhor nos molda. Então, verso 14 diz mais à frente assim: corra direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou, por meio de Cristo Jesus. Verso 15. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter esta maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas mais claras para vocês. Aqui, esse versículo resume bem o que a gente estava falando, então já vai encaixar bem aqui. Quando ele diz aqui: todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter esta maneira de pensar. Então ele apresenta aqui a sua visão como ministro da palavra, como pregador do evangelho, como apóstolo. Então ele já fala: todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter esta maneira de pensar. Porém,
se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Não quer dizer que seja hoje, agora, mas a fé, como nós dissemos lá em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então é dia após dia que Deus vai tocando no nosso coração, é dia após dia que Deus vai nos moldando, como o olheiro molda o barro. Deus vai nos moldando e a gente quebra, o barro quebra e o olheiro começa a refazer aquele vaso, e assim somos nós somos vaso na mão do olheiro. Então que nós possamos nos dispor a ser vaso, que nós possamos nos dispor a não desistir dessa corrida, ainda que os nossos erros, que as nossas falhas, que as nossas atitudes erradas ou as nossas dificuldades tentem nos impedir de correr esta corrida. Vai valer a pena no final. Então, como eu disse, se tiver algo que a gente quer mudar, que a gente não desista dessa corrida por isso, porque é Deus quem vai nos moldar de tempo em tempo, porque ele dá um conselho aqui no verso 15, quando ele diz que todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos pensar dessa maneira. Mas se você ainda não pensa dessa maneira, se eu ainda não penso dessa maneira, Deus vai trabalhar em nós através da palavra, através do Espírito Santo e através do lugar que nós dermos a Ele, para Ele poder tocar nos nossos corações, para que esta palavra venha e a fé venha pelo ouvir da palavra de Deus e também venha o praticar desta palavra dentro dessa corrida da vida cristã. Amém? Então no verso 16 ele complementa assim: portanto vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Ou seja, se nós temos encontrado dificuldades, motivos para parar, ou seja, algo que nós precisamos mudar, que isso não nos impeça de continuar à frente, que isso não nos impeça de continuar na mesma direção que é a vida cristã. Eu creio que todos nós que somos cristãos, seguidores do Senhor Jesus, desejamos o prêmio maior que é a salvação, e que ele compara a corrida com a vida cristã como uma corrida que nós precisamos alcançar o prêmio que é a salvação. Então, que as falhas, que os erros, as dificuldades não nos impeçam de continuar na direção que temos seguido até agora. No final do verso 16 ele diz: na mesma direção que temos seguido até agora. Então, se você tem seguido a Jesus, se você tem renunciado o mundo, se você tem renunciado a sua carne, continue nesse caminho, porque vai valer a pena. Então Paulo aqui, ele estava falando às pessoas que já seguiam Jesus e também a pessoas que não seguiam Jesus. Então, neste vídeo eu quero dizer a você, se você ainda não segue o Senhor Jesus, se você ainda não aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador, então te faço esse convite, que você possa dedicar um momento ao Senhor Jesus, entregar a tua vida a Ele, que você possa prestar um culto de gratidão ao Senhor, e que como eu decidi, como Paulo decidiu, todos os cristãos que decidiram até hoje seguir esta corrida cristã, se você ainda não teve essa decisão, eu te faço o convite que você possa aceitar ser um membro dessa corrida, amém? Então que você possa buscar algo da parte do Senhor Jesus. Vá a um culto em uma igreja, preste um culto de adoração ao Senhor, de gratidão, derrame-se na presença do Senhor. Se você ainda não decidiu seguir a Jesus, pense nisso, porque aqui o que está na terra vai perecer. E Paulo, quando ele era Saulo, ele não tinha percebido isso, mas ele se transformou Paulo. Então, o convite que ele nos faz hoje é que nós deixemos de ser Saulo e nos tornemos Paulo. Em outras palavras, que nós deixemos de seguir o nosso caminho para seguir o caminho de Cristo e ser um membro que faz parte desta corrida do cristão, que vai nos levar até Cristo Jesus, até a salvação, amém? Então vamos continuar lendo. No verso 17 diz assim: meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isto muitas vezes e agora repito, chorando: existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Então ele diz aqui no verso 18 que é possível pessoas se tornarem inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Como assim? Quando eu não sigo a Jesus, quando eu não dou atenção para Jesus. Então não adianta somente eu falar, eu tenho Jesus no coração, eu creio em Deus. Isso não vai levar até a salvação. O que vai fazer a diferença é eu abrir mão da minha vida para viver a vida que Cristo Jesus quer que vivamos.
é abrir mão do nosso eu para que o Senhor ache espaço na nossa vida para agir. É abrir mão do que eu fazia de errado e eu não vou fazer mais. Então, se a pessoa roubava, ela não vai roubar mais. Se a pessoa usurpava, ela não vai usurpar mais. Se a pessoa adulterava, ela não vai adulterar mais. Eu não estou aqui para condenar ninguém, mas eu estou aqui dando exemplos. Se a pessoa fazia algo de errado na presença, aquilo que é errado diante de Deus, ela não vai fazer mais, porque ela vai ter uma decisão de ser transformada pelo Senhor Jesus. Então, quando era Saulo, ele fazia tudo de errado, mas quando ele decidiu fazer tudo certo, ele se transformou Paulo. Então, eu quero te fazer um convite, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, se você ainda está vivendo como Saulo, eu quero te convidar a viver como Paulo, que você possa dedicar um momento ao Senhor, visite uma igreja, faça algo e Deus vai operar através disso, porque como nós dizemos, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O verso 18 vai seguindo assim: já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da cruz. Então nós temos que se aproximar da cruz, nós temos que se aproximar do Senhor Jesus. Não adianta eu viver uma vida nessa terra dizendo que eu creio em Deus, dizendo que eu amo a Deus, mas se eu não pratico realmente, se eu ainda não decidi realmente estar com a mensagem da cruz na minha vida de uma forma que eu pratique ela, de uma forma que eu vive ela, de uma forma que eu decidi abandonar a corrida da minha vida para seguir a corrida do cristão, que é a corrida que leva até a salvação. E hoje, você que está tendo essa decisão, continue nesse caminho. Eu oro a Deus para que você continue nesse caminho, e assim também eu peço que você ore para que eu continue nesse caminho. E você que ainda não decidiu se transformar a sua vida para uma vida de um cristão, hoje está o convite, que você possa tomar uma decisão na tua vida, que você possa tomar uma atitude na tua vida, que vai te aproximar de Jesus, amém? No verso 19 vai dizendo: eles vão para a destruição do inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo, e eles têm o orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que estão desse mundo. Então Paulo dizia que há pessoas que ainda não abriram mão de si mesmo, não abriram mão dos desejos da carne, não abriram mão dos seus desejos errados, dos seus comportamentos errados para seguir ao Senhor Jesus. Então, infelizmente, o final dessas pessoas é a condenação, mas o Senhor Jesus veio para nos dar salvação. Mas essa salvação depende de nós querer ela, buscar ela. Então Paulo estava apresentando a salvação. E aqui eu estou apresentando a você e também a mim. Não significa, como ele disse no começo ali, ele estava nesse caminho, não significa que ele ainda conquistou. Mas dia após dia ele estava lutando para conquistar a salvação. E assim, eu quero dizer para mim, quero dizer para você que já estamos nesse caminho, que nós continuemos dia após dia buscando a salvação nessa corrida e continuando correndo ela, para que nós consigamos no final dela a salvação, o prêmio, que é a vida eterna, amém? Então no verso 20 ele diz aqui, para quem já tomou a decisão, de ser um cidadão do céu. Então ele diz assim no verso 20, mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. E esse dia vai chegar o dia. Então, ninguém sabe quando, mas o Senhor está próximo, Jesus está voltando. E aqui ele já dizia como Paulo, nós somos cidadãos do céu, estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, Jesus Cristo, que virá de lá, ele virá do céu para nos buscar. Então vai ter um momento que, como diz lá em Apocalipse 3:20, o Senhor Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele comigo. Então o Senhor Jesus bate no nosso coração, nos chamando através de uma palavra, através de um louvor. O Senhor Jesus nos dá a oportunidade de querer a salvação. E ele bate na porta, não é uma porta física. A porta que ele bate é o nosso coração. Essa porta representa o nosso coração. Então nós temos que abrir espaço para o Senhor Jesus entrar na nossa vida, para o Senhor agir na nossa vida e mudar a nossa vida, como ele mudou Saulo para Paulo. Ele quer mudar a nossa vida errada para uma vida certa. Então, você que já está vivendo uma vida diante de Deus, que você continue. E você que ainda não decidiu,
Faça algo para você começar a viver a vida cristã, para você começar a viver a vida que o Senhor Jesus tem para você, porque vai chegar um momento que quem vai bater não vai ser mais o Senhor Jesus, mas quem vai bater vai ser quem está do lado de fora, querendo entrar, mas aí não vai ter jeito mais, porque o Senhor Jesus já voltou para buscar a tua igreja. Então, esta é a palavra de hoje, e para a gente encerrar, eu quero ler com vocês um versículo, um capítulo que fica lá em 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo 24, novamente o apóstolo Paulo compara aqui a vida cristã a uma corrida. Ele diz assim: vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, e somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Então ele estava dizendo, você decidiu seguir a Cristo, comparando uma corrida, ele disse assim, você decidiu correr essa corrida, então corra de uma forma que você conquiste o prêmio até o final. Não corra de uma forma desleixada, ou seja, não corra de uma forma que você não dê atenção à palavra de Deus, não corra de uma forma que você não viva a palavra de Deus, não corra de uma forma que você não agradeça a Deus, de uma forma que você não preste um culto ao Senhor, corra de uma forma que seja uma forma que vai te levar realmente a ter o prêmio, que é a salvação, que seja uma forma realmente que você dedique a sua vida a Cristo, que você dedique um momento devocional, que é um momento devocional, é um momento que eu posso dedicar lendo uma palavra, um momento que eu posso dedicar orando, louvando. Então, este é um momento devocional e ele tem que ser diário na nossa vida. E realmente não significa que vamos ser 100%, nós vamos falhar. Mas como Paulo disse, que nós consigamos, que nós continuemos prosseguindo, tentando dia após dia conquistar esse prêmio. E no verso 25 ele vem complementando assim: todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Aleluia! Ele compara que a salvação é coroa. Então ele diz aqui que o atleta corre fazendo exercício duro porque quer receber uma coroa. E uma coroa que não dura porque ela é corruptível. O que ele quis dizer é que o que está no mundo aqui vai passar, mas o que Deus tem preparado para nós é eterno, é para sempre a salvação. Então ele compara que o que está no mundo é uma coroa corruptível e o que está com Jesus, o que Jesus tem para nós é incorruptível, que é a coroa que representa a salvação. Então esta foi a palavra de hoje, uma palavra simples, mas que esta palavra eu tenho certeza que vai edificar a tua vida como tem edificado a mim. Então, Saulo se transformou em Paulo. Você possa aprofundar mais na história de Paulo, porque ele era uma pessoa que não seguia Cristo, era totalmente ao contrário. E depois que ele vem, se torna Paulo, ele se torna tudo que o Senhor Jesus precisava. Então que nós possamos se tornar o que o Senhor Jesus precisa e que, como Paulo, nós possamos ter a decisão de correr esta corrida de uma forma que realmente nos leve até o prêmio, que é a salvação. Então você que já tem essa decisão, continue nesse caminho, e você que ainda não tomou essa decisão, decida fazer algo, porque vai chegar um dia que você vai precisar do Senhor Jesus e que Ele possa bater no seu coração e você possa realmente abrir a porta, amém? Então esta foi a palavra de hoje, que o Senhor Jesus possa achar espaço nas nossas vidas e que nós possamos diariamente correr esta corrida do cristão, porque vai valer a pena no final dela, porque o que está preparado é a coroa da salvação, é a coroa incorruptível, é aquilo que dura para sempre, amém? Então esta foi a palavra de hoje, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Vamos fazer uma breve oração para a gente encerrar. Feche seus olhos, ore comigo. Ó Deus soberano Pai, ó Senhor, eu te agradeço primeiramente por esta oportunidade, ó Deus, por esse dia maravilhoso, meu Pai. Ó Senhor, obrigado por este momento, por esta pessoa que está aqui vendo o vídeo e compartilhando comigo, Senhor, da palavra de Deus. Ó Senhor, este assunto hoje, Pai, toca profundamente nos nossos corações. Ó Senhor, nos relembrando, meu Pai, que nós temos, meu Pai, que buscar o Senhor, que nós temos que decidir, meu Pai, correr esta corrida, que nós temos que decidir, meu Pai, abandonar a nossa vida, os nossos comportamentos, para viver a vida que o Senhor quer que nós vivamos, para que nós possamos alcançar o final desta corrida com o prêmio que é a salvação. Ó Deus,
Que o Senhor continue nos ajudando, meu Pai, neste caminho, nesta corrida. Nos molde, meu Pai, naquilo que nós temos que mudar, naquilo que nós temos que deixar. Ó Senhor, nos ajuda, meu Pai, nesta caminhada, nesta corrida, e nos ajuda, meu Pai, a não desistir dela. Ó Senhor, nos muda, meu Pai, nos ajuda a transformar aquilo que está errado, para que nós possamos correr esta corrida de uma forma que realmente nos leve, meu Pai, até o prêmio, que é a nossa salvação. Ó Senhor, então te agradeço por esta pessoa que já decidiu, meu Pai, que já tem decidido seguir este caminho, esta corrida. E esta pessoa que ainda não decidiu, meu Pai, que ela tome uma decisão, que o Senhor possa, meu Pai, apresentar a salvação a ela através de uma palavra e que ela possa, Senhor, abrir o coração e ter a decisão, meu Pai, de correr esta corrida e dia após dia, Senhor, nos fortalece, nos dá saúde, meu Pai, e que quando nós encontrarmos, meu Pai, dificuldades, seja elas físicas ou seja elas espirituais, Senhor, nos ajuda a ter a decisão de permanecer correndo até o final, para que nós possamos, Senhor, alcançar o prêmio que é a nossa salvação. Ó Deus, obrigado por esta oportunidade, que o Senhor continue, Pai, me ajudando a compartilhar desta palavra e também, meu Pai, continue colocando o desejo no coração desta pessoa, para que ela tenha a decisão de também ouvir esta palavra e que nós possamos juntos ter a decisão de praticar esta palavra na nossa vida, para que tudo isso venha acontecer, ó Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você diz um amém, que esta palavra venha realmente tocar nos nossos corações e que ela venha fazer a diferença, não no ouvir, mas é quando nós praticamos ela que ela vai acontecer na nossa vida. Amém? Esta foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a tua vida infinitamente mais, no nome do Senhor Jesus.